E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2021 que fala para a gente o seguinte: o circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor ôhmico de 5 kΩ e um resistor ôhmico variável. No circuito apresentado no resistor variável, o valor da resistência elétrica entre o cursor, ponto C, e o ponto B é um terço do valor da resistência elétrica entre o cursor e o ponto A. Essa informação é muito importante, eu vou dar uma destacada nela. E a resistência elétrica entre os pontos A e B é de 10 kΩ. Um estudante pensou em medir o valor da diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 do circuito. Porém, ao medir, ao invés de utilizar um voltímetro, equivocadamente usou um amperímetro considerado ideal. Assinale a alternativa que apresenta o valor indicado pelo amperímetro em miliamperes. Olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é entender esse pedacinho aqui da questão que ele menciona o seguinte: existe uma resistência entre o ponto A e o ponto C, né? Ponto C e ponto A, que a gente vai chamar de RAC, resistência entre esses dois pontos. E ele fala que existe uma outra resistência aqui entre o ponto C e o ponto B, que é um terço do valor da resistência entre o ponto C e o ponto A. Então, esse valor aqui é um terço de RAC. De modo que quando você soma esses dois pedaços, você tem 10 kΩ. Então, quando a gente pegar o RAC e somar com um terço dele, né? E esse um terço aqui, ele representa o tal do RBC, a gente tem que encontrar 10. E aí a gente vai fazer as contas, né? Eu vou só dar uma apagadinha nisso aqui para a gente ter mais espaço. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Soma de um número inteiro com uma fração, a gente repete o denominador, multiplica, ó, 3 com o número inteiro que está aqui. Nesse caso, você não está vendo nada, é o 1. 3 vezes 1, 3, mais esse cara aqui, que vai ser 4. Então, aqui vai ser 4 terços. E aqui a gente vai repetir esse RAC. E isso vai ter que ser igual a 10. Esse 3 está dividindo, eu vou passar ele para o lado direito, multiplicando. E a gente vai encontrar o seguinte: 4 vezes RAC igual a 10. Vezes 3, isso vai dar 30. Então, a gente tem aqui 30. Esse 4 aqui, ó, está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 4, a gente vai ter, ó, RAC vai ser igual a 30 divididos por 4. A gente pode simplificar isso para 15 divididos por 2. Então, a gente descobriu o valor de RAC e o valor de RBC. O valor de RBC, a gente sabe que é um terço de RAC. Então, vai ser um terço vezes RAC. Nesse caso, vai ser um terço vezes 15 sobre 2. Beleza? Vamos deixar isso aqui, depois a gente dá uma organizada melhor. Mas é só multiplicar. 3 vezes 2 vai dar 6. Agora, olha só, gente, a gente vai entender esse circuito aqui. Olha o que vai acontecer. A corrente sai aqui do polo positivo. Ela vem aqui para a direita, vai descer. Ela vai percorrer esse pedacinho e aqui ela encontra uma bifurcação. E ela vai ter a seguinte escolha. Olha, eu posso passar por um caminho que tem resistência ou um caminho livre de resistência. O que a corrente elétrica vai escolher fazer? Pô, vou passar por aqui. Ela vai passar pelo caminho livre de resistências. E esse caminho livre de resistências faz com que esse pedaço aqui não seja utilizado. O que a gente vai fazer então? A gente vai redesenhar o circuito sem esse pedacinho aqui. De forma que a gente vai ter o seguinte: a gente tem aqui, ó, a bateria, a gente tem o fio, a primeira resistência que vale 5 kΩ, a gente tem mais um fio e aqui a gente tem um pedacinho entre A e C. Esse pedacinho entre A e C vai ter exatamente quanto?
vai ter um valor RAC, que a gente descobriu que vale 15 sobre 2 ohm, quilo-ohm. E depois ela tem que passar pelo amperímetro, né? Então eu vou botar o amperímetro aqui embaixo, porque ela passa direto pelo amperímetro e volta para o circuito. Redesenhando o circuito fica mais ou menos assim. E isso permite com que a gente calcule a resistência equivalente do circuito. A gente tem duas resistências que estão em série. A resistência, para calcular a resistência equivalente de uma associação em série, a gente pode fazer o quê? Somar os valores. A gente tem 5 mais 15 sobre 2. A gente vai ter 5 mais 15 sobre 2. Luiz, 15 sobre 2 é 7,5. Posso somar com 7,5? Pode, criatura. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Soma de número inteiro com fração. Repete o denominador, pega esse denominador, multiplica com o número inteiro. Então, a gente vai ter 5 vezes 2, 10. E agora faz a operação que está mandando aqui. 10 mais 15, 25. 25 sobre 2 quilo-ohm. O quilo-ohm, né? Eu não vou trabalhar com quilo-ohm porque eu quero calcular o valor da corrente em miliamperes. Então, o quilo-ohm são 1000 ohm. Então, isso aqui é 25 vezes 1000 divididos por 2. 1000 divididos por 2 vai dar 500. Então, vai ser 25.000 vezes 500. Se eu fizer essa conta aqui, a gente vai encontrar 12.500 ohm de resistência equivalente. E isso permite a gente calcular o valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro. O valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro é justamente o valor da corrente elétrica total. Então, a gente pode utilizar a expressão da primeira lei de Ohm, dada por U igual a R vezes I. O valor de U é 25. O valor de R vai ser 25 vezes 500, que é 12.500. Espertamente, eu vou escrever assim, ó, 25 vezes 500. Então, vou escrever assim, ó, o R vai ser 25 vezes 500 vezes I. Mas você pode escrever 12.500 também, que dá na mesma coisa. Eu escrevi dessa maneira porque, olha só que lindo, eu posso simplificar o 25 com 25 e pegar esse 500 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, 1 divididos por 500. Esse vai ser o valor da corrente. Só que esse valor que a gente encontrou, 1 sobre 500, é em ampere. E eu não quero em ampere, eu quero em miliampere. Para passar para miliampere, eu multiplico por 1000. Então, vai ficar 1 sobre 500 vezes 1000. 1000 divididos por 500 vai dar 2 amperes. E isso vai resultar para a gente no gabarito da letra A. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!